O nosso assunto hoje é o mapa astral de Elis Regina, essa grande cantora brasileira tida por muitos como uma das maiores cantoras do planeta. Nós vamos falar dessa grande mulher depois da nossa vinhetinha. Elis Regina, ela foi uma gaúcha, nasceu em Porto Alegre, 17 de março de 1945. Nasceu, a hora estimada do nascimento dela, às 3 horas e 10 minutos. Uma grande gaúcha, mas é uma pessoa eterna, portanto ela ainda é uma das maiores cantoras do cenário brasileiro, conhecida no mundo internacionalmente, uma das grandes responsáveis pela imposição na música popular brasileira no cenário nacional e internacional, fortemente influenciada pela bossa nova. Ela morreu com os 36 anos de idade, muito nova, já tinha seus filhos, se não me engano são 3 filhos, né? Uma das filhas dela é cantora atualmente, que é a Maria Rita, o outro é o João Marcelo Bosco, e parece que tem mais um outro filho ou filha que agora eu não sei dizer. Mas Elis Regina era uma pessoa assim de temperamento bastante forte. Ela tinha como apelido no círculo de amizade como sendo a Pimentinha, e a mídia também chamava ela também de Hélice Regina por conta da sua movimentação assim meio que frenética quando ela estava cantando, em especial músicas que tinham teor político e tudo mais. Aliás, Elis Regina, ela foi uma personalidade muito importante diante da situação que a gente teve do golpe militar, da ditadura militar. Ela fez grandes enfrentamentos e ela era uma pessoa ao mesmo tempo conservadora em termos de música. Ela fazia parte daquela ala a princípio, depois ela mudou de ideia, né? Que não admitia, por exemplo, guitarras elétricas nas músicas. Ela tem toda uma história muito interessante com a Rita Lee, que vale a pena você pesquisar, onde ela tinha uma certa antipatia para a Rita Lee, e ela, durante a ditadura militar, durante os enfrentamentos que ela fez na época do golpe, ela chegou até a tentar proteger, de certo modo ela protegeu a Rita Lee quando ela foi presa, né? O nome da Maria Rita não é ao acaso, porque essa inimizade que eles tinham com a Rita por conta das guitarras elétricas e da presença do rock and roll na música brasileira, isso foi superado e elas se tornaram grandes amigas, inclusive comadres, né? Porque, se não me falha a memória, a Rita Lee batizou a Maria Rita. Bom, mas de qualquer maneira, se é ou não é, agora talvez esteja falando besteira, é algo que às vezes veio na minha cabeça aqui, mas de qualquer maneira elas tinham bastante amizade, que foi superado, né? E nós vamos tentar encontrar esses pontos que eu comentei aqui no mapa, né? A Elis, uma pisciana, né? Uma pisciana, ela tem Sol em Peixes na casa 8, o que sempre significa que ela é uma pessoa muito preocupado com as questões relacionais, né? Porque a casa 8 é a casa das relações, não obrigatoriamente as sexuais, mas as relações de um modo geral. Então isso se deduz que ela teve um papel muito importante na indústria fonográfica da época. E ela também, o que ela tem de interessante, se você for olhar assim uma análise holística do mapa dela, você vai perceber que ela tem uma grande concentração de planetas no lado ocidental, né? Ou seja, do lado do ascendente, não, desculpa, do lado oriental, do lado do ascendente, o que faz dela uma pessoa, tornava ela uma pessoa assim, muito de grande imposição de sua personalidade. Daí já começa a aparecer essa fama dela que ela tinha de uma pessoa agitada, de certo ponto que se impunha e que tinha até um certo tom de agressividade e de imposição, né? Um ar um tanto quanto marcial, essa grande concentração do lado do ascendente, né? Ela tinha o Sol em Peixes, casa 8 já falei, Lua em Touro. Essa coisa do conservadorismo, né? Elis, ela era puritana no sentido musical, que ela achava que a música brasileira tinha que ser genuinamente brasileira e ela não poderia ter influência de música estrangeira. E esse era o fator inicial da antipatia que ela tinha
com a Rita Lee, que foi superado, inclusive para essa natureza aguerrida da Elis, né? Que inclusive chegou a defender, a ir atrás da Rita Lee para ver se ela na prisão estava sendo bem tratada e tudo mais, né? Ela tem uma oposição entre Sol e Netuno. Isso faz com que ela seja uma pessoa assim, muito voltado para o poético, para o artístico, para as expressões artísticas de um modo geral, né? E ela tinha essa coisa do gestual, né? Porque ela tem bastante ênfase nos chamados signos mudos, que são os signos de água, eles são mudos, mas quando você fala de peixes, peixes é incrível, né? Porque apesar de ser um signo mudo, ele acaba muitas vezes rendendo facetas musicais no mapa astral. Existe muito mapa astral de gente com talento em música, com ênfase em peixes, né? Porque é uma expressividade que muitas vezes usa a palavra, como é o caso de Elis, mas usa de outros elementos sonoros que não obrigatoriamente vem da garganta, apesar de que essa lua em touro reforça, né, essas habilidades de fazer as coisas acontecer por meio daquilo que vem da garganta, daquilo que vem da voz, né? Então você tem um ascendente em câncer, o que faz ressaltar essa sensibilidade dessa grande artista, e eu tenho a impressão assim, né, quando você tem uma hipersensibilidade artística, é muito difícil você superar as coisas no terreno emocional, porque você às vezes se abala demais, né? E todas essas quadraturas e oposições com Netuno, e essa sensibilidade, você tem o ascendente em água, o Sol em água, né? Que é o Sol em peixes, o ascendente em câncer, com esse Netuno lá no fundo do céu, tumultuando toda essa situação, fazendo uma situação ou de oposição, ou de quadratura, ela acaba, vamos dizer assim, favorecendo com que ela, nesse seu delírio poético, muitas vezes não seja suficiente, buscar outros tipos de delírios, né? Então é muito comum quadraturas em Netuno, além de favorecer aspectos poéticos, fazer com que a pessoa, às vezes, vamos dizer assim, se ligue muito ou com religiosidade ou com drogas, porque religião e drogas existe uma analogia, né? Dá para te fazer uma analogia, tem gente que não gosta de falar isso, mas existe. E ela acabou se envolvendo com drogas e morreu na própria casa dela com overdose, porque tinha bebido, porque tinha usado cocaína, mas a verdade de tudo isso é porque ela estava bastante deprimida por conta de relações amorosas que não estavam legal, e ela estava numa situação íntima bastante complicada, e ela acabou, né, tendo essas complicações e tudo. Mercúrio em Áries, no meio do céu, em oposição a Netuno. Agora tem ali Mercúrio muito próximo do Sol, né? E ela acaba tendo essa quadratura lá com o fundo do céu, e você percebe que existe uma forma de se colocar publicamente um tanto quanto, vamos dizer assim, agressiva, né? Mas assertiva, onde fazer com que ela levasse a fama de ser Pimentinha, ou dela ser a Hélice Regina, porque às vezes ela cantava mexendo muito com os braços e tudo mais, né? E essa é o mapa da nossa querida Elis Regina, né? Eu acho que eu falei dos pontos principais, para a gente entender um pouco dessa grande artista, essa grande mulher que esteve entre nós, que a gente teve a honra de ter conosco, né? É uma cantora do nível de Edith Piaf e outras grandes cantoras, né? Elisa Fitzgerald e assim por diante, outras tantas que passaram pela história da música mundial. Então, tá aqui o mapa de Elis Regina. Eu espero que vocês tenham gostado dos comentários. Deixem um like e sigam o nosso canal. Beijo, até mais.